Olá, ótima quinta-feira para você. Hoje, 13 de junho, então quase na metade do mês. Talvez você veja assim, tá tudo muito corrido, o tempo tá passando voando, mas não deixa de separar tempo para você orar e orar inclusive pelos motivos que a gente vai apresentar aqui agora. Você pode ir assistindo e pausando e orando, ou pode ir anotando. Separa um momento para orar com a sua família, com os seus amigos sobre esses motivos. Inclusive bendizendo a Deus, porque a pergunta 25 é essa: como Cristo exerce as funções de sacerdote? E a gente vai ver pela resposta do comentário aqui que a gente tem muitos motivos para orar louvando a Deus por esse fato dele ser um sacerdote perfeito. Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo, de uma vez por todas, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus, e fazendo contínua intercessão por nós. Aquele material Treinando Corações e Ensinando Mentes vai falar assim: aqueles que amam a Jesus sentem tristeza quando pensam que ele teve que sofrer e morrer na cruz. Não havia nenhuma outra maneira de nos salvar. A Bíblia nos ensina que, porque Deus é santo, ele odeia o pecado. Porque ele é justo e sempre perfeitamente justo, ele sempre pune o pecado. Se Deus deixasse qualquer pecado sem punição, ele não seria santo e justo. Alguém tinha que ser punido pelos pecados do povo de Deus. O povo de Deus só poderia escapar da punição se Deus punisse alguém no lugar deles. Quando dizemos que o sacrifício de Jesus foi para satisfazer a justiça divina, é isso que nós queremos dizer. A justiça divina é a justiça de Deus, que só pode ser satisfeita se alguém tomasse punição pelos pecados do seu povo. Uma vez que o pecado foi pago por ter sido punido completamente, ele não separa mais Deus do seu povo. Ao pagar pelos nossos pecados, Jesus nos reconciliou com Deus, nos fez justos diante dele novamente. As passagens que você tem indicado aqui, também Romanos 5, versículo 1, depois do 8 10, nos ajudam a reconhecer mais ainda essa maravilha do Senhor nosso Jesus Cristo, Salvador, sumo sacerdote perfeito, que traz essa reconciliação com Deus. Ore por isso. Ore pela nossa igreja. No sábado, agora, a gente vai ter um momento com os jovens de comunhão, louvor e também evangelismo ali junto à casa do diácono Wilson e Danice. Então, você pode participar no sábado à tarde. No domingo, a gente tem a Escola Bíblica Especial, um momento muito importante para a gente estar presente a partir das 9 horas, porque a ABA Brasil, que é uma missão que tem trabalhado com a intervenção, prevenção, proteção e formação de crianças, adolescentes e jovens em situação de risco, vai estar com a gente. Então, é importante a gente conhecer esse trabalho, se aproximar, orar e dar o apoio também, que é importante que a gente dê como igreja. Ore pelos enfermos, visite os nossos irmãos, lembre daqueles que têm passado por tribulações, acolha aqueles que têm se aproximado e vamos crescer juntos como igreja, inclusive orando por isso. Ore pelo Jarbas, ele desapareceu aí no dia 6, então esse intervalo aí de praticamente uma semana. E veja que ele está destacado que o sinal particular é demência degenerativa. Não sabemos como é que esse desaparecimento aconteceu, mas dá para imaginar a dificuldade por causa dessa degeneração. Então vamos clamar a Deus por ele, pela família, por encontro, que isso aconteça muito em breve. Ore sempre pelo nosso país, ore sempre pelos nossos governantes. A Aparecida Gonçalves é do Ministério das Mulheres e o André Carlos Alves de Paula Filho do Ministério de Pesca e Aquicultura. Então, ore pelas responsabilidades desses dois ministérios, as pessoas que estão envolvidas no trabalho desses ministérios, além desses dois ministros, pela família, saúde, fé em Jesus, bom trabalho e também aquilo que puder ser benéfico para a nossa própria nação. Ore pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, aqueles motivos que você pode até orar um por dia, agora destacando não a família missionária, como na semana passada, mas o campo. João 4,35 vai dizer assim: olhai os campos, porque já estão brancos. O campo é o lugar e a cultura para onde os missionários foram enviados para proclamar o evangelho por meio de projetos com diferentes áreas e estratégias. Os nacionais são o povo local a quem os missionários dedicam todos os seus recursos humanos e financeiros, e treinamentos na evangelização, discipulado, capacitação, conduzido até a organização da igreja. A igreja local está presente no campo missionário por meio da intercessão, do envio do cuidado missionário e dos recursos financeiros, podendo ainda participar de viagens de curto prazo. Então, aqui a gente tem alguns motivos para a gente estar orando ligados ao campo missionário. Você pode ler cada um deles aí, o avanço e desenvolvimento da ação missionária, grupos da igreja local em formação e fortalecimento,
ferramentas necessárias e os meios virtuais que podem ser usadas como novas estratégias da pregação, formação da liderança local, crescimento da maturidade das igrejas nacionais, pelos governantes da nação e conversão dos nacionais, por condições socioculturais e pelos órgãos que prestam assistência à saúde da população do país e por sabedoria aos missionários na tomada de decisões. Isso pensando os próprios campos onde eles já estão, né? Então é muito importante a gente orar por eles. Orar também pelos missionários da Junta de Missões Nacionais, lembrando que nas quintas-feiras nós oramos por eles e também pelos missionários da PMT, destacando aqui mais duas famílias missionárias lá da Bahia, o pastor Alberto casado com a Fernanda, pais da Mariana e do Felipe, e o missionário Nemésio e Lucivan, pais do Anderson e do Arlisson. Vamos pedir pelo trabalho missionário nessas duas cidades, Ipupiara e Iraquara, pela atuação dessas famílias missionárias. Vamos continuar orando também por aqueles países que têm a situação mais intensa de perseguição contra o evangelho. Aqui ainda é uma situação lá do Iêmen, e aí o título desse dia de oração é Milagres de Ser um Cristão. Em uma pequena comunidade cristã no Iêmen, vivem Mohammed e Alima. Há mais de 17 anos, o cristão comprou uma Bíblia usada e começou a ler escondido, até que decidiu seguir a Jesus em segredo. Quando cheguei à fé, pensei que era o único cristão no Iêmen. Por muito tempo não conheci nem outro cristão iemenita. Agora conheço muitos. É uma celebração do próprio Mohammed. O cristão foi discipulado, batizado, se casou com a muçulmana Alima. Ela passou a estudar a Bíblia com seu marido e decidiu a seguir a Jesus também. Eles tiveram um filho, mas os médicos garantiram que a cristã jamais teria outro bebê. O casal cristão confiou no o desejo do coração a Deus e teve outro filho. Durante a gestação, os médicos e enfermeiros foram impactados com o milagre. Hoje, a casa de Mohammed e Alima tornou-se uma igreja para pessoas que desejam seguir a Cristo. Algumas vezes o grupo é pequeno, mas em muitas outras há muitos cristãos reunidos para adorar e aprender mais sobre Deus. Alguns pedidos de oração. Interceda pelos cristãos secretos, como o Mohammed e a Lima, para que eles sejam guardados e fortalecidos lá no Iêmen. Clame para que as famílias sejam impactadas pelo amor de Deus expressado nas atitudes dos cristãos. Ore para que mais iemenitas encontrem a Jesus e decidam segui-lo, apesar da perseguição. Ore também pela nossa reunião de oração hoje, às 8 horas, no nosso templo. Um pouco mais cedo, às 19 horas, nós estaremos no abrigo com as crianças, então é importante que você ore e, se quiser comparecer e participar com a gente, é mais do que convidado. Deus abençoe.